Mensagem do Evangelho, né? Estava conversando com algumas pessoas essa semana e eles falaram assim, foi uma visita que eu fiz, e a pessoa falou assim: pastor, estamos com saudade do Evangelho, de ouvir a mensagem do Evangelho. E é triste quando a gente começa a ouvir pessoas dizendo que estão passeando por várias igrejas e não conseguem ouvir o Evangelho. E nessa visita que eu fiz, a pessoa falou para mim assim: pastor, eu quero ficar na igreja, porque até que enfim eu vim a um lugar onde eu pude ouvir o Evangelho. Isso é triste, não alegra o coração, porque não deve ser o costume da igreja. A igreja deve existir para pregar o Evangelho. É por isso que existimos. Essa deve ser a mensagem dos nossos lábios e do nosso coração. Irmãos, e quando isso acontece, me vem um peso, porque a sensação que eu tenho é que nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão fazendo de tudo para si mesmas, estão esquecendo do Senhor e acabam usando a própria religião. Nós estamos vivendo como nos dias de Noé, onde as pessoas estavam vivendo absolutamente, cada um pensando no seu próprio umbigo, cada um trabalhando para si mesmo, para o seu reino, para a sua força, para a sua glória. E a gente tinha naqueles dias, como nós falamos na mensagem passada, um homem que decidiu trabalhar para Deus, e ele construiu uma arca. Não foi uma arquinha, não foi um barquinho, ele construiu uma arca. Eu não lembro, acho que eram 173 metros de comprimento. Não é pequeno. Então, para você ter uma ideia, esse homem construiu essa arca por pura obediência. Não foi por uma questão de vontade própria, ele teve que ir contra tudo e contra todos. Enfim, a arca foi construída, ele entrou na arca com sua família. E eu gostaria de ler com você agora o capítulo 8, porque parece que eles ficaram muito tempo dentro da arca. Mas olha o que diz o verso 1 do capítulo 8. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, a chuva parou, as águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra, e ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído, e no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no 1º dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, e esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra, mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. No 1º dia do 1º mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Então Noé moveu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do 2º mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com vocês.
as aves, os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão, faça-os sair, para que se espalhem pela terra, e sejam férteis, e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. E todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão, todas as aves, tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei o homem a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Lembrou-se Deus de Noé. Por quê? Ele tinha esquecido? O que esse texto quer dizer? Quer dizer que Deus está de olho na situação. Para Noé, a ideia aqui no texto é o seguinte: é mostrar que Noé estava começando a pensar que já estava tempo demais. Porque a comida foi acabando, os animais estavam se cansando, porque foi mais de um ano na arca. Então esse tempo todo ali naquela arca, ele com a sua família, não foi brincadeira. Foi luta, trabalho, dor. Mas chega de repente um momento em que Noé sente-se esgotado. Como que eu sei disso? Porque essa palavra, Deus se lembrou de Noé, no original ela tem a ver com Deus observou o coração de Noé. Deus voltou os seus olhos para Noé. Mas em momento algum está dizendo que Deus se esqueceu de Noé. Porque Deus não se esquece das pessoas, obviamente. Mas Deus tem o tempo para todas as coisas. O que eu começo então a entender com esse texto é que tem momentos na vida da gente em que a gente acha que Deus virou as costas para a gente, que Deus está se demorando a nos abençoar e falar conosco. Mas não, nós não estamos fora do projeto de Deus. E Deus não se esqueceu da gente. Em momento algum, Ele está de olho. Ele está presente, Ele está observando tudo. E isso, amados, é o que nós começamos a entender aqui nesse texto. Deus se lembrou de Noé e de sua família, ou seja, agora é o tempo, Noé. Vamos lá. Até então eu estou limpando a terra, eu estou vendo tudo, agora é a sua vez. Noé, pacientemente, a Bíblia não diz que Noé ficou clamando a Deus. Senhor, me tira dessa arca, em nome de Jesus, estou cansado, já não estou suportando essa arca. Não, a Bíblia não relata momento algum Noé reclamando da arca. Mas é interessante que Deus é que vai olhar para Noé agora. Não houve nos lábios de Noé e de sua família murmuração. Porque também, gente, imagina, ter que ficar 1 ano na arca. E todo dia, imagina os filhos de Noé chegando para ele: pai, vai demorar muito esse negócio? Uma vez eu fui para Natal, em 2009 eu fui para Natal de carro, num Palio 1.0, sem ar-condicionado, para Natal. Eu passei pela Bahia, gente, vocês não estão entendendo, de carro, atravessei aquela Bahia. A Júlia era nova ainda, o Azaf ele nasceu em 2002, tinha 7 anos. O Azaf dormia, acordava, a gente estava na Bahia. Ele fala: pai, a gente saiu já da Bahia? Aí a Júlia falava: não, Azaf, a gente sai da Bahia, mas a Bahia não sai da gente. Aquela Bahia, gente, não existe. A gente atravessou aquela Bahia. E quando eu saí daqui, foram 3 dias de estrada. No primeiro dia,
E ainda chama isso de férias, né? No primeiro dia, a gente indo, a Júlia já perguntava assim, de manhã, gente, a gente acabou de tomar café, aí ela, pai, a gente já está chegando? O Azaf, pai, a gente está chegando? Eu, não, a gente ainda vai demorar um pouco, porque a gente ainda vai dormir na estrada. Chegava tarde, pai, a gente está chegando? Pai, a gente está chegando? Pai, a gente está chegando? Gente, aquilo, pai, aquele está chegando. Quando eu ia dormir à noite, eu ficava só ouvindo, pai, a gente está chegando, pai, a gente está chegando, pai, a gente está chegando. Aquela coisa, eu já estava louco para chegar, não estava aguentando. Ainda faltavam 2 dias de estrada. Eu já estava assim no 3º dia, eu já levantei de manhã e falei, gente, esse Natal que não chega nunca. Já chegou o Ano Novo, já chegou a Páscoa e o Natal não chega. No final do dia, no 3º dia à noite, a gente chegou em Natal, sem ar-condicionado. O carro com calor, a gente com calor, chegamos. Aí eles, ai, graças a Deus. Aí eu falei, não fiquem tão animados, porque tem a volta. Depois desse dia, eu falo com os meninos, vamos viajar para Natal? Vamos, de carro? Não, de carro não, né? Não querem de jeito nenhum. Mas eu fico imaginando Noé e a família dele, entrando naquela arca. Já está chegando, vai demorar muito. O senhor que é o chegado de Deus aí, foi o Deus que mandou o senhor construir aí, pergunta para ele aí se vai demorar demais. Não sei. Já pensou se tivesse isso, a mulher todo dia de manhã acordando, hein, ô Noé, e aí? Vai demorar muito, que eu não estou mais aguentando. Eu não suporto mais essa vida, se eu soubesse não tinha casado com você. Né? Não teve murmuração, graças a Deus, porque eles entenderam que estavam dentro do plano de Deus, e lá eles ficaram, aguentaram firmes, até o momento em que Deus olhou para eles e falou, agora é a hora de tratar com vocês. Às vezes, amados, nós impedimos um mover de Deus na nossa vida pela nossa impaciência. Ficamos inquietos, impacientes. Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Deus fala, fica tranquilo que você está dentro da arca e eu estou tratando com você. E aprenda a ser tratado, fica tranquilo aí. Uma hora eu vou tirar você da arca, você está de castigo. Deus está cuidando da gente. E aí, no momento certo, o Senhor se lembrou de Noé, de todos os animais, dos rebanhos, enviou um vento sobre a terra. Olha que coisa interessante. Deus tem um princípio aqui, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Deus, ele trabalha da mesma forma. Como é que Deus criou os céus e a terra? Lembra lá de Gênesis 1? Que nós falamos, abrimos Gênesis 1. O que diz lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. O que mais diz no verso 2? A terra estava como? E o que acontecia lá? O Espírito de Deus pairava onde? Sobre a face das águas. Algumas traduções vão dizer se movia sobre a face das águas. Porque essa palavra no hebraico, ela tem um sentido de movimento mesmo. Não é pairar no sentido de ficar parado ali, planando, né, flutuando. Não, ele se movia. Isso tem a ver, a palavra Espírito, o Espírito de Deus, a palavra Espírito significa vento. É vento. É por isso que Jesus soprou o Espírito sobre os discípulos e disse, recebei o Espírito Santo, porque Espírito é vento. Certo? A palavra é ruar. Ruar é sopro, vento. Então nós observamos que o vento se movia sobre a face de quê? Das águas. Então nós vamos ver que o vento estava sobre a terra, movendo as águas. O que nós vamos ver aqui em Gênesis capítulo 8 é a mesma coisa. Um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Nós temos agora de novo o vento soprando e baixando as águas. Como é que nós sabemos que Deus está trabalhando numa restauração? Primeira coisa que acontece é que o Espírito de Deus começa a soprar. Gente, nada acontece sem a presença do Espírito Santo.
nós precisamos fundamentalmente da presença viva do Espírito se movendo sobre as nossas vidas. As águas são agentes purificadores. Por isso a palavra de Deus é comparada às águas. Mas o Espírito estava então, havia um vento sobre a terra, as águas começaram a baixar. Olha que coisa interessante. Comparando com Gênesis capítulo 1, lá no capítulo 1 ele vai falar de fontes do abismo. Lembram lá no capítulo 1 do abismo? Olha o que diz o versículo 2: as fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. As fontes das profundezas, algumas traduções vão dizer as fontes dos abismos. Então o que a Bíblia está dizendo é que os abismos se abriram e saíram água deles, agora eles se fecharam. A fonte dos abismos se fecharam. Ele está falando aqui de um novo Gênesis. É um novo Gênesis. Agora nós estamos vendo a fonte do abismo, nós estamos vendo as comportas do céu se fecharem, a chuva para, as águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra, e aí o texto diz o seguinte, que a arca pousou nas montanhas de Ararat. O que representa a arca? Salvação. A arca representa a salvação. O que é que Jesus representa para a gente? Salvação. Por isso os pés de Jesus estarão sobre os montes de Jerusalém. Nós vamos ver que a arca ela para sobre o monte. A salvação ela se concretizou quando a arca tocou o solo. Até então havia um processo salvífico na vida de Noé. Porque, gente, se Noé, nesse 1 ano que ele ficou na arca, se ele decidisse pular da janela da arca, ele morreria? Claro que morreria. Claro que morreria. Se um dos seus filhos pulasse da arca, morreriam? Morreriam. Porque a ordem era para que ficassem dentro da arca. A salvação estava dentro da arca. Noé estava lá com os seus filhos. Agora observe que a salvação aqui é representada pela arca. Portanto, a arca é uma tipologia de Jesus. Ela é uma representação de Jesus. Quem está em Cristo está dentro da arca. Quem está fora de Cristo está fora da arca. Quem está em Cristo está experimentando vida. Quem está fora de Cristo experimenta morte. O que nós estamos vendo aqui é uma reprodução da criação. Aqui nessa arca tem a semente de toda a criação. Aqui nessa arca nós vamos ver que há um Gênesis. Tudo que Deus havia sonhado e planejado estava dentro daquela arca. Estavam os animais, estavam plantas, estava o homem, que era a primícia da criação de Deus. Estava tudo ali dentro daquela arca. Aquela arca representava um protótipo, uma amostra de tudo que Deus havia planejado. Em Jesus, nós temos exatamente isso. Tudo que Deus planejou está em Cristo Jesus. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele é o início e ele é o fim. Jesus é a arca dos nossos dias. Observem que nessa nova Gênese, que nesse novo começo, nesse recomeço, o princípio do Gênesis 1, ele se reproduz aqui novamente. A gente vai ter o elemento água, a gente vai ter o sopro de Deus novamente, a gente vai ter a terra, a gente vai ter a separação das águas e da terra, porque as águas começam a baixar e elas começam a soltar-se da terra, se afastar da terra. E agora nós vamos ter um outro elemento aqui. A gente vai ter agora, no verso 6,
Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois ele soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias, soltou novamente. Quando voltou a entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Por que a Bíblia se preocupa em dizer isso? O que representa a folha de oliveira? Além de esperança, né? O pessoal usa muito como símbolo de esperança, mas ela tem um sentido. De que se faz o azeite? Da oliva. A oliva é o fruto da oliveira. A oliva, o óleo de azeite, é uma representação de quê? Quando a gente unge com o óleo de azeite, o que está representando? O Espírito Santo. Então o que nós temos ali é o Espírito de Deus trazendo o azeite, trazendo a unção, trazendo a confirmação de Deus para a nova missão, para uma nova terra. Nós vemos isso porque foi trazido a folha da oliveira. Deus estava confirmando isso. E é interessante porque lá na frente, Deus vai mandar fazer agora o óleo da unção com o fruto da oliveira. O óleo de unção é feito não com qualquer elemento, mas com fruto de uma oliveira. Por quê? Porque isso representa um recomeço em Deus. Sabe, queridos, Noé vem, ele está lá, solta a pomba. Depois o que acontece é que ela vem e traz a folha nova de oliveira. Noé fica sabendo que as águas estavam diminuindo, mas ele esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, então ela não voltou mais. E aí diz aqui no verso 13, no primeiro dia do primeiro mês do ano, 601 da vida de Noé, secaram-se as águas da terra. Noé então removeu o teto, viu que a terra estava seca. Mas ele não desceu quando ele viu que a terra estava seca. Por quê? Estou esperando a ordem de Deus. Isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente tem que aprender a obedecer como Noé obedeceu. Porque se Noé tivesse pensado assim, bem, está seco. Deus mandou eu descer quando estivesse seco. Eu vou descer. Porque, de acordo com a minha visão, está tudo certo. Se Noé tivesse descido naquela época, naquele momento, haviam partes na terra que ainda não estavam secas. E provavelmente haviam ainda bactérias, porque havia muitos mortos naquela terra. Muita gente, muito animal foi soterrado. E por isso, eles foram cobertos por lama, e eles precisavam estar muito bem secos para poder, a terra precisava estar muito bem seca para cobrir isso. Fora isso, você tem contaminação. Imagina que haviam muitos mortos, porque às vezes a gente tem uma ideia assim, a terra encheu de água e na mesma hora todo mundo morreu afogado e acabou. Não foi assim não, gente. As pessoas foram morrendo, aos poucos, foram morrendo. Seguravam em galhos, seguravam em árvores, ficavam segurando, e por isso demorou tanto dentro da arca Noé, porque foram morrendo aos poucos. Então haviam pessoas mortas, haviam animais mortos, precisava daquele tempo para secar. Noé olhou e ele pôde, vamos descer. Mas Noé não tomou essa decisão. O problema é que às vezes a gente começa a achar, bem, Deus falou, então o momento é agora. E Deus fala, não, peraí, espera. E eu gostaria de dizer a você que Gênesis 8 nos ensina um princípio importante.
é necessário aprendermos a esperar. Esperar em Deus. Esperar a palavra de Deus, o comando de Deus. Caso contrário, a gente vai ficar, batendo cabeça o tempo inteiro, porque a gente, mas Deus colocou na arca, Deus quer que eu saia, eu olhei, a terra está seca, é hora de eu descer. Mas Noé não pensou assim. Ainda que sua família talvez tivesse feito isso. Vamos lá, Noé, está na hora, pai, está na hora. Sogro, né? Vamos descer. Ele vai falar, não, peraí, calma aí. Deus ainda não falou nada. Parece que está bom, mas ainda não é o momento. Parece que já dá para descer, mas ainda não é o momento. Pode ser, querido, que você esteja olhando para alguma situação na sua vida e fale assim, perfeito, é isso mesmo, Deus está nesse negócio, está tudo certo, porque está tudo perfeito, mas Deus ainda não falou. E eu quero que você entenda que uma vez que nós fomos comprados pelo Evangelho de Jesus Cristo, uma vez que nós entramos na arca de Deus, uma vez que nos tornamos agora salvos por Jesus Cristo, nós nos tornamos totalmente dependentes dEle. A nossa forma de pensar, de agir, queridos, temos que aprender a esperar em Deus. Tem muita gente que anda ansiosa, com medos, porque não sabe esperar em Deus. Diz que é crente, ora, lê a Bíblia, busca a Deus, mas não tem tempo para ouvi-lo. A gente tem que parar para ouvir Deus. Sabe que Deus fala com a gente? Você sabia disso? Ele fala. Diga comigo, há tempo de falar e há tempo de se calar. Há tempo de ouvir Deus. Qual é o tempo de ouvir Deus? Todo o tempo. A gente tem que parar para ouvi-lo. Senhor, o que o Senhor quer? Eu não vou fazer nada se o Senhor não disser. Noé não se precipitou, por mais que a terra estivesse seca. Olha o que diz o texto. Verso 14. No 27º dia do 2º mês, a terra estava completamente seca. Aí Deus disse a Noé, olha só, a terra estava seca, completamente seca, então Deus vai falar com Noé, sai da arca, Noé, você, a sua mulher, seus filhos, suas mulheres e as mulheres deles, e faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão, faça-os sair para que se espalhem pela terra e sejam férteis e se multipliquem. Qual foi a ordem? Saiam e se multipliquem. Qual foi a ordem que Deus deu a Adão? Multiplique-se. Qual foi a ordem que Deus deu aos animais? Multipliquem-se conforme a sua espécie. Qual é a ordem? Se multipliquem, espalhem-se pela terra, vão. Isso foi Gênesis 1, foi Gênesis 8 e também é com Jesus. Isto aqui é Mateus 28. Jesus fala para os seus discípulos, aqueles que nasceram, tiveram uma nova natureza nele, agora saiam, se multipliquem conforme a espécie de vocês, ide, fazei discípulos de todas as nações. A ideia de Deus é que nós possamos nos multiplicar, nos espalhar na terra. A gente vai falar, eu estou já aqui trazendo um ganchozinho para aquilo que a gente vai falar sobre Babel. Porque Babel, o povo ficou concentrado, eles não queriam se espalhar, mas a ordem de Deus é, espalhem-se, vão, se multipliquem, reproduzam. E você vai ver que essa ideia de reprodução, ela sempre é muito viva em Jesus. Não é porque ele estava apenas fazendo comparativo com colheita, mas é porque esse era o princípio natural da criação. Deus quer que nós nos multipliquemos conforme a espécie. Se somos filhos de Deus, nós devemos multiplicar a natureza e o caráter de Jesus, a vida de Jesus, o amor de Jesus. Nós precisamos multiplicar isso, gente. E nós, como igreja, fomos chamados para isso. É bem verdade que o mundo tem perdido o referencial. Os referenciais de santidade, os referenciais do Evangelho têm se perdido.
Mas graças a Deus que ainda há gente séria nessa terra, há gente que ama a Deus, há gente disposta a ouvir Deus, há gente disposta a orar, há gente disposta a levar a mensagem de Jesus, custe o que custar. E essas pessoas são referenciais. Eu estava observando o evangelho na China. O que é aquilo, gente? Não tem como você ser falso crente ali não. Porque tem que estar disposto a morrer por Jesus mesmo. Você pregar um evangelho no Oriente Médio, você tem que estar convertido mesmo. Porque a mensagem é de renúncia, mas é de amor, é de vida. Não se negocia princípios, não se negocia valores. Há um evangelho vivo no coração daquele povo. Eles oram porque eles conhecem o seu Deus. Eles sabem em quem eles têm crido. E os céus se abrem e os milagres são coisas naturais para aquele povo. Porque eles conhecem o seu Deus. Mas parece que onde o evangelho não é vivido, onde não há arrependimento, onde não há mudança de coração, onde não há mudança de mente, as pessoas continuam pensando em si mesmas. Elas ficam lutando pelas suas próprias coisas, pelos seus próprios valores, pelos seus próprios sonhos, e gastam os seus dias nestas coisas, e o evangelho vai se perdendo. A mensagem do evangelho vai se perdendo, as igrejas vão se corrompendo. É triste quando a gente vai ouvindo noticiários e aí a gente fala, gente, será que o pastor se corrompeu mesmo? Não se corrompeu? Será que isso é verdade? É mentira da mídia? Mas que triste a aparência do mal. Nós precisamos, como filhos de Deus, fugir da aparência. A gente precisa, como filhos de Deus, estabelecer os valores do reino de Deus nessa terra, porque a mensagem que a gente precisa pregar nesse mundo é que Jesus Cristo morreu para livrar o homem do pecado e da corrupção do pecado e da morte. A gente está perdendo esse evangelho. A gente prega sobre tudo, mas a gente não está mais mostrando Jesus Cristo e este crucificado. A gente fala de tudo, mas a gente não está falando de arrependimento. A gente não está falando de salvação, a gente não está falando de transformação de vida, de coração restaurado, a gente não está falando de recomeços. Deus quer recomeçar e Ele quer fazer isso com a sua igreja. Se hoje nós formos reproduzir o que somos, que tipo de gente nós estaremos reproduzindo? Porque é isso que é o evangelho. O evangelho não são aqueles líderes grandes que estão se corrompendo na política. Não, sou eu e você. Quem é que nós estamos reproduzindo? Que pessoas estão ouvindo a nossa mensagem que estamos pregando e estão se convertendo pelo nosso testemunho e vida? O que está saindo da gente? Porque quando Jesus disse, ide, fazei discípulos de todas as nações, Jesus não estava falando para a gente fazer discípulo nosso. Ele estava falando para a gente fazer discípulo dele, com a natureza e o caráter dele. Evangelho é a única coisa que dá resposta ao homem. É a única solução para essa terra, porque leva o homem de volta para a comunhão com Deus. Porque muda o homem, quebra o homem, transforma o homem e mostra para o homem o quão longe ele está de Deus. Ele arrebenta o homem de uma vez, ele faz o homem morrer e ressuscitar em Cristo Jesus uma nova criatura. Isso, irmãos, não argumento algum vai convencer ninguém. Você não vai ter isso com argumento, com filosofia, você só tem isso com o Espírito de Deus, através do testemunho da palavra da igreja. Os jovens têm saído pela madrugada e têm evangelizado. Eu vou ouvindo os testemunhos. Que coisa linda. Quando você vê uma pessoa que está sedenta de Deus, está seca, vazia, e chega alguém com o amor de Deus e simplesmente abraça aquela pessoa e ama aquela pessoa como Deus a ama. Quando ela ministra o amor de Deus a alguém que está cheio de ódio,
de rancor, de rejeição. Mas aí, quando a gente volta para o contexto de hoje, a gente pensa: será que nós realmente estamos na arca? Estamos em Cristo? Cristo tem sido o nosso Senhor? Cristo tem sido o nosso Mestre? Cristo tem nos dado, de fato, a sua vida? Nós temos vivido dela e nos alimentado dela? É isso, amados, que significa esperar em Deus? E é isso que significa reproduzir conforme a sua espécie. A ordem de Deus para Noé: Noé, tira tudo de dentro da arca e põe tudo para se reproduzir e se multiplicar. Mas eu não quero que eles fiquem num jardim. Eu não quero que eles fiquem em um canto. Eu quero que eles se espalhem por toda a terra. A ordem é que nós também nos multipliquemos por toda a terra. Por toda a terra. Bem, para encerrar, Noé saiu da arca com a sua família, com os animais, os grandes, os pequenos, com as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. E o Senhor sentiu o aroma agradável e disse: eu nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Mesmo Noé fazendo o que fez, o seu coração ainda estava inclinado para o mal. Porque não há ninguém bom, gente. O único bom é Jesus Cristo. Sabe por que a igreja pode ser boa? A igreja pode ser boa porque ela está em Cristo. Só isso. Não é porque a gente é bonzinho, não. Eu sou bom demais. Deus tem que fazer porque eu sou bom demais. Deus tem que fazer porque eu vou te falar. Eu sou o cara. Né? Quando eu levanto a mão para orar, gente, não tem capeta, porque eu sou muito bom. Não existe isso, gente. A igreja só realiza o que realiza porque Cristo deu o seu nome, a sua vida. Porque nós estamos nele. Ele é a nossa vida. Se não for em Cristo Jesus, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque nós somos tão pecadores quanto, nós somos tão maus quanto, nosso coração é tão inclinado para o mal quanto. Mas é só por causa dele, porque ele decidiu abrir a arca da sua vida e nos acolher nele. Ele nos recebeu nele, por amor. Nunca mais destruirei os seres vivos que fiz. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Deus está prometendo que a criação vai cumprir o seu propósito, porque Deus não vai mais destruir a terra. Não por causa do homem, mas Deus precisa resolver o problema do homem. E como que Deus resolve o problema do homem? Deixa eu te falar uma coisa. Não somos nós que resolvemos o nosso problema. Porque o problema é o seguinte, a gente pensa assim, às vezes a pessoa fala assim: eu vou me acertar com Jesus depois que eu acertar a minha vida. Uai, então você não precisa de Jesus? Se você consegue acertar a sua vida para depois você seguir Jesus, para que você vai querer Jesus? Então você está dizendo: eu sou bom o suficiente para mudar a minha vida. Então você é o cara. Não precisa de Jesus. É Jesus quem muda a gente. É Jesus que muda a nossa história, porque a gente é mau mesmo. A intenção do nosso coração é má mesmo. A gente é errado mesmo. Quando a gente olha para a gente olha para Deus, a gente vê o quão longe nós estamos dele pelos nossos pecados. Porque todos nós pecamos. Às vezes achamos que os nossos pecados não são de relevância, e por isso julgamos que somos bons. Mas não é assim que funciona. O nosso coração está longe de Deus, e por causa disso as nossas atitudes são más. Só Ele
Só Ele pode tratar o problema do nosso pecado. É por isso que o Evangelho não é para gente boa, é para o ser humano, porque nós somos maus. Não há ninguém bom aqui. Nós somos maus. Eu sou ruim, gente. Vocês não sabem tanto. Entende? Eu sou ruim. Meu coração é mau. Minha mente é má. Mas eu preciso de Jesus. E quando Jesus entra, Ele vai dizendo para mim: Valdemir, não é essa a natureza que eu estou plantando em você. E não é esse o coração. Eu quero que você aprenda comigo. Aí eu tenho que olhar para Jesus. Aí quando eu olho para Jesus e olho para mim, aí eu vou para o chão. Aí eu choro e falo: meu Deus, me perdoa, como eu sou mau. Mas isso é porque o Espírito está soprando sobre a face das águas. Deu para entender? O Senhor está presente nessa noite, soprando sobre as águas. Deus quer te dar uma nova natureza. Entrar na arca e depender de Deus não é para qualquer um. Deus tem colocado essa palavra no meu coração. E eu queria compartilhar isso com você. Por mais que seja uma palavra que você entenda já, mas saiba que o princípio dela não é fácil de se viver. Mas eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Senhor, ensina-me a depender de Ti. Ensina-me a não ser afoito nas minhas decisões, nas minhas escolhas, nos meus pensamentos. Nós vamos orar. E eu queria orar com você nessa noite. Eu queria abençoar o seu coração, a sua vida, suas decisões. Dependa de Deus. Lance-se para Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos depois falar mais sobre isso. Mas certamente Satanás luta continuamente para tentar destruir você. Satanás luta continuamente para tentar mudar a sua mente, para implantar no seu coração e na sua cabeça coisas que não vêm de Deus. Por isso, qualquer decisão que seja, ainda que sejam entre aspas espirituais, cuidado, porque o que importa é o reino de Deus e a sua justiça. Guarde seu coração em Deus, guarde a sua mente em Deus, que as suas decisões não sejam frutos dos seus sentimentos, mas da palavra de Deus operando na sua vida. Deu para entender? Senhor, eu sei que essa é a verdade. Se você perguntasse para Noé: Noé, você construiria a arca? Não, não construiria a arca. Por quê, Noé? É muito difícil, não foi fácil. E eu não tinha muita gente para me ajudar. Pouca gente, só eu e meus filhos. Foi difícil para você, Noé? Foi. Mas por que então você construiu? Porque Deus mandou. É fácil? Não. Mas por que você está fazendo? Porque Deus mandou. Você quer? Não. Por que você está fazendo? Porque Deus mandou. Você está fazendo o que você quer, o que Deus mandou? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Aprender a depender dEle.